Os silenciados querem ser vistos e se fazer ouvir. Araripe, chapada do tempo em que os continentes da América do Sul e África se separaram. Fundo do mar, laguna onde os peixes de água salgada, hoje fósseis, são encontrados apenas no sertão do Nordeste e na costa do Gabão. Chapada de arenitos avermelhados e vegetação verde, no vale em que o mar virou sertão. Sertão mágico, com nascentes de água, fósseis de pterossauros e libélulas. Sertão do Cariri, entre Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Lugar ermo, silencioso, como os indígenas que habitavam seu vale. Os Cariri, de Quiriri, silencioso, no idioma macro-G. Nesse lugar ermo, pulsa a cultura. Padre Cícero da fusão entre política, religião e sermões ecológicos. Luiz Gonzaga do Baião, onde o Xote e o Desafio do Sertão ganharam o Brasil urbano. Patativa do Assaré, poeta do espinho e fulô, voz do pobre agregado, força de gigante. Os mestres escultores em madeira e barro, Manuel Craciano e Noca, Expedito do Couro, a banda cabaçal dos irmãos Aniceto, a lira nordestina do cordel e da xilografura, o beato Zé Lourenço do Caldeirão. Foi o líder brasileiro que fez os mesmos estudos do grande herói de Canudos, nosso Antônio Conselheiro. Tiveram o mesmo sonho de um horizonte risonho, dentro da mesma intenção, criando um sistema novo para defender o povo da maldita escravidão. Patativa do Assaré. Histórias escondidas de um Brasil que pouco vê a si mesmo. Este é o Cariri, em que se localiza a Chapada do Araripe. É neste vale do silêncio que a voz do nosso povo se faz ouvir com toda a sua diversidade. Como o silêncio não é vazio e sempre está carregado de significados, o Cariri é um bom lugar para começar a falar dos pontos de cultura. Pontos que guardam o firme desejo de desesconder o Brasil. O objetivo é este mesmo: desesconder o Brasil. Acreditar no povo, potenciar o que já existe. Firmar pactos e parcerias com os de baixo. Como bem apontou o geógrafo Milton Santos, nosso professor mundialmente reconhecido, mas também silenciado por aqui. Não há imposição sobre como aplicar os recursos distribuídos pelo Ministério da Cultura, e cada ponto desenvolve suas atividades conforme suas necessidades e plano de trabalho. Em alguns pode ser a adequação do espaço físico, em outros a compra de equipamentos, ou, como na maioria, a realização de cursos, oficinas culturais e a produção contínua de linguagens artísticas e interpretações da realidade. Os pontos são diversos. Alguns preferem teatro, outros dança, ou música, que pode ser erudita, popular, ou a mistura de ambas. Muitos estão nas grandes cidades, principalmente favelas e periferias, outros em pequenos municípios, em aldeias indígenas, assentamentos rurais, comunidades quilombolas. O único elemento comum a todos é o estúdio multimídia, pequeno equipamento para edição de áudio e imagem, 3 computadores funcionando como ilha de edição em software livre, filmadora digital, equipamento de som para gravação musical e conexão por internet em banda larga. Os pontos de cultura se espalham pelo Brasil e começam a se consolidar como política pública. Com este livro, busco refletir sobre o significado deste trabalho em que me envolvo de corpo e alma há mais de 5 anos. Sem dúvida, a reflexão não se esgota aqui, e as primeiras teses sobre os pontos de cultura e o programa Cultura Viva já começam a ser produzidas nas universidades. Há também a reflexão de quem faz os pontos de cultura nas comunidades, o lado da burocracia. Pontos de cultura é mais que uma política pública em construção. É um conceito e talvez uma teoria. Aqui apresento o que vi e vivi em mais de 600 viagens por todos os cantos do Brasil. Com este livro, ofereço o meu caminho e como cheguei até ele. Houve lugares e assuntos que chamaram mais a minha atenção. Alguns relato,
Outros estão expressos nas conexões de ideias que fui estabelecendo no próprio processo de trabalho. A madrugada e o amanhecer que vi sentado na frente de uma oca na aldeia dos Yavalapiti, no Xingu, a Toré com tupiniquins e tupinambás na costa sul da Bahia, que fez com que tirasse a roupa e me atirasse ao mar em plena noite, tal qual o Diogo Dias, ao moxarife que foi de Sacabém, que é homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita, e meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos. Esse é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha que tanto chamou minha atenção, a ponto de colocar na abertura de um outro livro meu, Na Trilha de Macunaíma, escrito anos antes. Foram momentos de encantamento, reflexão e partilha. Houve pessoas extraordinárias, conforme Eric Hobsbawm designa as pessoas tradicionalmente conhecidas como pessoas comuns. Há leituras, histórias que vivi, histórias que conheci por terceiros e que repasso em confiança, informações empíricas, reflexões filosóficas. Desvelar, apontar caminhos, compreender realidades e aproximar pessoas, contextos, formas de interpretação. Ao aproximar, se não tirar o véu, ao menos torná-lo mais transparente, translúcido, quebrar hierarquias e construir novas legitimidades. Os pontos de cultura potencializam esse processo de mudança e o fazem por expressarem a cultura em suas dimensões ética, estética e de economia. O ponto de cultura não se enquadra em formas, nem é erudito, nem é popular. Também não se reduz à dimensão da cultura e cidadania ou cultura e inclusão social. Ponto de cultura é um conceito de autonomia e protagonismo sociocultural. Na dimensão da arte, vai além da louvação de uma arte ingênua e simples, como se ao povo coubesse apenas o lugar do artesanato e do não elaborado nos cânones do bom gosto. Pelo contrário, busca sofisticar o olhar, apurar os ouvidos, ouvir o silêncio e ver o que não é mostrado. O mar azul e verde. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. Logo no início, divulgando o edital dos pontos de cultura pelo Brasil, fui a Maceió, Alagoas. Depois do lançamento do edital para a seleção dos pontos de cultura e entrevista à imprensa, levaram-me a uma colina em frente ao mar, na saída da cidade. O mar, azul e verde, os coqueiros, o sol forte, a praia. Na colina, casas de luxo, mansões com vista para o mar. Sobre elas, urubus. Contornando as casas de luxo, subimos a colina. Fui esperado com festa. Uma bandinha de circo, malabares, palhaços em perna de pau. Em cortejo rápido seguia a banda. Embaixo da colina, o mar. De um lado da colina, as mansões. Por trás da colina, a vila. Ao fundo da colina, o lixão. Compreendi os urubus. Um cheiro forte, um barulho estranho, uma mistura de sons. Caminhões, aves e gente. Derrubando lixo, comendo lixo, disputando lixo. A bandinha começou a tocar e caminhava com rapidez. Tive que segui-la em passos firmes. Um corredor de casas de pau a pique. A vila do lixão por trás das mansões. Barracas de tábua, casinhas com tijolos à vista, telhado de zinco, plástico ou amianto. Na frente das casas, gente olhando o cortejo passar. Uma menina vestida de palhaço em uma perna de pau. Segui o cortejo observado por velhos, mulheres e crianças que estavam na frente das casas. Chegamos. Uma casinha, uma sala, computadores. Entramos. Ficou gente para fora. A casinha era muito pequena. A menina em perna de pau lê a carta que as pessoas do lugar queriam que eu entregasse ao presidente da República. É aqui que vivemos.
Aqui tiramos o nosso sustento. Até conseguimos umas torneiras e luz elétrica, mas queríamos viver melhor. Creche para as crianças, um barracão de reciclagem, casas melhores. Aqui é nossa vida e temos esperança. Veio o circo das guerreiras da vila e as crianças bem pequenas podem ficar lá. Mas as crianças maiores têm que ajudar os pais, catando coisas no lixão. Ela não consegue conter as lágrimas, mas segue lendo a carta. Queríamos mais tempo no circo, mais apoio, mais escola. Queríamos descansar e fazer desse lugar um bom lugar. É o que pedimos ao senhor presidente. Nos ajude. Nós confiamos porque somos brasileiros e não desistimos nunca. A lembrança que tenho dessa carta é de memória. Na volta, a encaminhei ao gabinete do presidente e não guardei cópia. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Foi assim que conheci um dos primeiros pontos de cultura na terra das Alagoas. Ao retornar, o cheiro, a visão da gente misturada com urubus. O mar azul e verde, os coqueiros, o sol forte, a praia.